Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Jéssica Aragão, especialista em gestão de pessoas com foco em desenvolvimento de líderes e formação de equipe. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas vão aparecer aqui embaixo. E aproveita e também se inscreve aqui no meu canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificação para receber aviso quando tiver vídeos novos e comenta aqui embaixo também se esse vídeo for relevante para você, o que você aprendeu com ele. O vídeo de hoje, na verdade, vai ser um pouco do spoiler do vídeo passado. Eu comentei a respeito de liderança positiva e que eu queria compartilhar com vocês o que é isso e como que você vai poder aplicar de uma maneira muito mais eficiente uma liderança feliz, uma liderança motivada e que vai te dar resultados. Então vem comigo que eu quero te explicar exatamente. Primeiro de tudo, nós vamos começar com o que não é uma liderança positiva. Nós não estamos falando aqui de pessoas extremamente otimistas, de pessoas que, nossa, vai dar tudo certo, um pouco do que a gente vê no mundo hoje de forma exagerada, né? Aquele otimismo, aquele pensamento, aquela coisa. Isso não é uma liderança positiva, até porque isso não tem comprovação científica. Algumas coisas não têm comprovação científica de que se é só a gente ficar pensando positivo, as coisas vão de fato acontecer. Isso é um papo para um outro vídeo lá no futuro, mas vamos lá. O que não é liderança positiva, então? É você ser uma pessoa extremamente otimista quando tudo está dando errado, você viver parecendo numa bolha, que nossa, só ele está enxergando alguma coisa positiva e está tudo desmoronando aqui. Isso não é ser um líder positivo. Não é você ficar tentando o tempo inteiro motivar, o tempo inteiro levar as pessoas da sua equipe para ficarem felizes, para darem risada, Isso não é liderança positiva. Na verdade, disciplina positiva foi um termo criado por Martin Seligman. Ele é o pai conhecido da disciplina positiva, porque ele é quem criou esse termo. E depois da disciplina positiva surgiu a liderança positiva, que vem na mesma linha, tendo como base os mesmos princípios que ele fala sobre a disciplina. E na verdade esse ramo de disciplina positiva, por exemplo, ele tem um ramo só para educação positiva, e eu já fiz alguns cursos muito legais sobre isso. Ele tem um ramo para liderança, ele tem um ramo para relacionamentos. É um tema bastante complexo quando você vai estudar a fundo a disciplina positiva do Martin Seligman. Mas hoje nós vamos falar sobre liderança. Então eu peguei só uma colinha aqui para mostrar para vocês algumas coisas. Aqui, ó. A liderança positiva, a disciplina positiva, aliás, estuda os potenciais, as motivações e as capacidades humanas que contribuem para tornar as pessoas mais saudáveis, mais felizes e prontas para se superarem. Então, na verdade, ele tem como objetivo a disciplina positiva que as pessoas sejam felizes, que as pessoas se sintam bem, que as pessoas se superem, que as pessoas deem o seu melhor. E ele foi descobrir como fazer isso. E aí, então, a liderança positiva nada mais é do que você entender o ser humano na visão daquilo que ele tem de melhor, de potencial crescimento. É olhar positivamente para o ser humano. Então, vamos lá. Liderança positiva nada mais é do que você, como gestor, olhar positivamente para as pessoas da sua equipe. Jéssica, como é que eu faço isso? A gente tem um péssimo hábito, por exemplo, quando a gente faz aquelas avaliações de desempenho para a nossa equipe, a gente marca assim tudo aquilo que eles fazem de bom, mas a gente não foca muito naquilo. A gente vai focar normalmente naquilo que eles não estão conseguindo desenvolver, o que eles não estão conseguindo entregar, e nós vamos dar feedback para eles sobre o que eles não estão conseguindo desenvolver. A liderança positiva, na verdade, vai falar o contrário. Ela vai falar que é muito melhor e é muito mais eficiente se você começar a focar naquilo em que ele é bom do que naquilo em que ele não é bom e que ele precisaria melhorar. Por que isso acontece? Quando a gente faz essas avaliações, por exemplo, estou usando só um exemplo, mas isso serve para qualquer feedback que você for dar, qualquer avaliação que você for fazer de qualquer pessoa da sua empresa, enfim. Estou usando só como exemplo aqui a avaliação, porque é algo mais corriqueiro que as empresas fazem. Quando você faz esse tipo de avaliação, você vai olhar todas as pessoas como se elas fossem iguais. Então, você vai pegar competências iguais para comparar quem é que se desenvolveu melhor, quem é que foi pior, quem conseguiu o melhor resultado, quem conseguiu um pior resultado,
e vai apresentar ali para a pessoa, vai dar um feedback para ela vai falar, não, ok, vou tentar melhorar isso, aquilo, e vamos ver como é que vão ser. Normalmente a gente faz essa avaliação de 3 em 3 meses. Ela é uma avaliação extremamente importante, porque o colaborador precisa também saber e ter feedbacks sobre você, de você, aliás, líder, sobre como ele tem se desenvolvido, como tem sido o trabalho dele. Então, é fundamental que exista, sim, essa avaliação. O problema é quando a gente dá esse feedback e aonde a gente coloca o foco que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Normalmente, a gente vai dar como tarefas aquilo em que ele não é bom e que ele precisa ser melhor. O problema é que tem muitas coisas em que nós não somos bons e que é muito difícil para a gente ser melhor. Por exemplo, eu, Jéssica, eu não sou boa em parte contábil. Eu tenho conhecimento, tenho até um conhecimento grande, mas não é algo que seja natural para mim entender, ver números, ver isso, ver aquilo. Eu poderia ser boa nisso? Poderia, acho que com muito estudo, com muito empenho, com muito sacrifício, mas o pior de tudo não é que eu não teria capacidade, eu teria capacidade para fazer, mas eu tenho certeza absoluta que isso não teria nenhuma motivação para mim. Que eu estaria fazendo um negócio forçado, que eu estaria fazendo um negócio sem a menor vontade de realizar. E o problema é que quando a gente olha para as pessoas e coloca todo mundo numa mesma caixinha, num mesmo modelo e fala, não, todo mundo tem que ter tudo isso desenvolvido, nós, de novo, começamos a ter peças de dama ao invés de ter peças de xadrez. Então, o que acontece com a liderança positiva? É você olhar, fazer sim a sua avaliação de desempenho da sua equipe, mas olhar e falar assim, poxa, esse cara aqui, ele é excepcional atendendo o cliente. Esse outro aqui, ele é excepcional em processos administrativos. Esse outro aqui, ele é maravilhoso no comercial. E aí você vai começar a entender que nem todo mundo precisa jogar na mesma posição. Você imagina que isso é um jogo de futebol que está todo mundo sendo atacante e não tem ninguém defendendo, não tem ninguém lá no meio. O que acontece? O jogo não acontece, na verdade. Ou você perde de lavada. É exatamente esse mesmo princípio. Cada um tem que cumprir o seu papel, mesmo que tenham funções iguais, por exemplo. Mas você pode ser bom em alguma coisa que eu não sou, e eu posso ser bom em alguma coisa que você não é. E aí, quando você começa a entender, quando você começa como líder, olhar para essas pessoas, você vai falar, cara, tem muita diferença entre um e outro, e eu posso usar isso de uma maneira que eu tenho uma equipe feliz, porque está fazendo o que gosta, e que vai me dar resultado porque um vai complementando o outro. Eu sempre proponho isso quando eu vou para as consultorias, é muito legal quando a gente tem o feedback dos clientes, de falar, nossa, eu mudei esse para a equipe tal e eu mudei aquele outro para fazer a função desse e tudo mais. Gente, como tá dando resultado? O outro veio com um monte de ideia, o outro isso, outro aquilo. Eu tenho muita experiência disso e eu tenho provas para mostrar para você de que isso dá certo. Para de tentar colocar como todo mundo numa mesma casinha, no mesmo pensamento, numa mesma função, fazendo as mesmas coisas, tendo que ser iguaizinhos. Nós não somos iguais. E utilizar a nossa diversidade é o que nos torna excelentes líderes. Ao fazer isso, você gera motivação, você gera dedicação, você gera engajamento. E quando você gera tudo isso, acredita o que vai acontecer? Você gera resultado, que é o objetivo de toda gestão de pessoas. Então a gente começa a fechar o que é gestão de pessoas e como você pode desmistificar que é um negócio extremamente complexo, que é um negócio muito... Não é. É você olhar para o ser humano, é você olhar para a tua equipe e falar, gente, eu tenho gente muito boa aqui e que vai me dar muito resultado se eu souber aproveitar as habilidades de cada um deles. E é isso que a liderança positiva fala. Para de focar no negativo de cada um e aproveita o que cada um tem de melhor. E começa a jogar xadrez para você ver se o resultado não vem. Espero que você tenha gostado. Compartilha aqui comigo depois se você já tem aplicado isso na sua empresa ou se você vai começar a aplicar. Quero ter seu feedback. Um abraço e até mais.